Oi, gente. Eu resolvi gravar essa aula aqui rapidinho para falar a respeito do concurso de Santo Antônio de Pádua. Eu fiz uma aula ao vivo, só que o som não ficou legal quando eu fui analisar a gravação para enviar para vocês. Então, eu resolvi gravar novamente, claro que de uma forma mais enxuta, para explicar melhor para vocês sobre o concurso, a banca do concurso e também sobre o curso que eu vou ministrar de língua portuguesa e lei orgânica. Então, vem comigo aqui. Ah, outra coisa, optei por não aparecer na tela para que fique mais fácil para vocês visualizarem a tela toda, tá? O intuito aqui não é mostrar o meu rosto que vocês já conhecem, o intuito aqui é mostrar o assunto, tá? Então, aqui vem comigo. Como estudar para um concurso que ainda não tem edital? Essa é uma dúvida de muita gente e muita gente acaba errando por esperar o edital sair. E aí não sobra muito tempo para estudar quando o edital sai. O ideal é que você se mantenha estudando sempre, que você estude matérias básicas sempre, porque aí quando sai banca, você já foca o estudo na banca, de acordo com o perfil dela. E depois, quando sai o edital, você faz aí todos os ajustes e estuda com mais tranquilidade até o dia da prova. Mas como que a gente estuda, então, para um concurso que não tem o edital? Analisa o perfil da banca escolhida, tá? Por exemplo, analisa o que ela costuma cobrar. Deixa eu baixar aqui. Analisa o que ela costuma cobrar. É, Saiba que essa banca, ela costuma cobrar bastante legislação local ou legislação específica, né? E ela é uma banca que não complica o enunciado, ela não tem o hábito de fazer todo aquele contexto para depois de fazer uma pergunta, ela já vai direto ao ponto e geralmente ela cobra a literalidade da lei, tá? Troca aí uma palavra ou outra, ou na alternativa ela coloca no início certo e o final errado para confundir o candidato. Então não é porque ela é uma banca que não complica o enunciado que ela é uma banca boazinha, tá? Porque ela não tem nada de boazinha. Então, como eu disse, cuidado porque ela troca às vezes uma palavra. Ela pega ali a letra da lei e troca uma palavrinha no meio ou no final. Para o aluno começa a ler, o aluno apressadinho começa a ler e já marca, não vai lendo até o final. Então, não se perca com isso. Como ela cobra a legislação, né? Como eu já falei, o Instituto de Referência costuma cobrar a literalidade da lei, ou seja, tipo um Ctrl+C, Ctrl+V, sabe? Pega ali o conteúdo que está escrito certinho lá e recorta, digamos assim, e cola na questão. Ela cobra exatamente o que está lá na lei, tá? Não é preciso que você se aprofunde muito em conhecer, às vezes, aquilo que está nas entrelinhas da lei. Basta que você entenda o que o artigo quer dizer. E como que ela cobra também a legislação? Ela cobra os procedimentos, né, todos os processos, todos os trâmites de um processo administrativo, por exemplo. Na letra da lei, ela costuma cobrar assim turnos, interstício, quórum, ou seja, ela cobra o intervalo que tem as etapas do processo, se é de X dias, Y dias, e aí às vezes ela troca só isso e o aluno se confunde. Ela costuma cobrar, por exemplo, qual é a quantidade de pessoas, né, o quórum, para se votar uma emenda à lei orgânica, por exemplo, se é maioria simples, maioria absoluta. Isso aí a gente vai aprender no curso. Não de forma profunda, né, como eu disse, mas vamos entender o que é. Estudar e entender o perfil da banca. Por exemplo, qual é a marca dela? Como ela prefere os enunciados? Como ela trata os assuntos? É assim que você vai estudar sobre essa banca. Não sobre ela apenas, você vai estudar o que ela cobra, como ela cobra. Tá? Nós vamos fazer isso no nosso curso. O Instituto de Referência prefere enunciado curto, alternativa seca, ou seja, ali direitinho, você fica até com dúvidas. Gente, será que está certo? Porque está escrito exatamente isso lá. Então, ela faz isso sim. Quase nenhuma contextualização, tá? Ou seja, ela cobra de forma direta, nada opinativo. É o famoso assinale a alternativa correta. Pá, só isso. Não fica. Segundo, não sei o que lá, de acordo com não sei o que, não sei o que lá e tal. Ela não complica, tá? Ela faz a pergunta
e pede e sinaliza ali o que você precisa fazer. O que mais que a gente vai ver? Aqui, ó. O que estudar para o concurso de Pádua? Uma vez que nós não temos ainda edital, surge a dúvida. Então, o que eu vou estudar? Quais matérias eu vou estudar? E o que você vai fazer? Como o edital não saiu, estude matérias básicas que a banca costuma cobrar, como, por exemplo, português sempre. Até coloquei em letra maiúscula porque eu amo português e porque é a matéria de todos os concursos, tá? Lei orgânica do município, raciocínio lógico e informática básica. Ah, mas será que cai matemática? A gente ainda não sabe, mas o que eu sei a respeito da banca é que ela costuma cobrar para concurso assim, nível de prefeituras, né, que ela faz também de outros segmentos, outras esferas. Ela costuma cobrar basicamente isso aqui, além de estudar os conhecimentos específicos do seu cargo, tá? E aqui também, como eu falei que ela costuma cobrar dentro da parte da lei orgânica, dentro da parte de legislação, ela costuma colocar alguma coisa a respeito de conhecimentos locais, tá? Que é aí a história do município, por exemplo, não é a decoreba turística, não é que você tem que saber o nome da ponte X, ponte Y, não é que você tem que saber qual o nome do trevo não sei da onde, mas ajuda também, tá? Se souber. Para a gente que mora aqui, é fácil, a gente convive, né, com isso. A gente sabe onde é Praça do Obelisco, por exemplo. A gente sabe onde é Praça na Ermelinda. A gente sabe, né, essas coisas. Para quem vem de fora já é um pouco mais difícil. A banca gosta de cobrar o que o cidadão servidor, né, você será servidor em breve, deveria saber a respeito ali do seu município. Outra coisa que o que você precisa estudar, dados institucionais do município, né? A cobrança dela é direta e objetiva, como já falei, acabou ficando essa frase solta aqui. Por exemplo, ano de emancipação política, município de origem, né? De onde Pádua foi desmembrado? Foi desmembrado ou é um município que foi criado ali a partir de um detalhe, uma casinha ficou próxima da outra, depois veio gente, fez mais próxima, virou uma vila, depois virou uma cidade, ou é desmembrada, como o caso de Aperibé, por exemplo, que foi desmembrada de Santo Antônio de Pádua. Então, isso são coisas que você ajuda muito que você saiba. Data de aniversário do município, o gentílico, né? Como que são chamadas as pessoas que nascem em Pádua? Paduano, paduense, isso ajuda muito. Pegadinha comum, datas muito próximas ou municípios vizinhos. Por exemplo, ela coloca ali datas de aniversário, ela coloca, vamos lá, 5 de outubro, ela vai e coloca 2 de outubro, e aí você fica perdido. Ela coloca nas alternativas datas muito próximas, geralmente para confundir o candidato. Organização político-administrativa também é bom que você saiba. Aqui a banca mistura conhecimentos locais e lei orgânica, como eu falei inicialmente. Por exemplo, número de vereadores, né, que é sempre de acordo com a população, tá? Isso aí está na Constituição também, o número certo de vereadores para uma população com X eleitores e tal, a gente vai ver isso no nosso curso. A estrutura do Poder Executivo e Legislativo, né, a Câmara Municipal e a Prefeitura. Competências do município, isso aqui é importantíssimo você estudar. Símbolos oficiais, eu vi recentemente cair uma pergunta a respeito disso, quais são os símbolos oficiais do município. Pegadinha comum é confundir Estado ou União, tá? Deixa eu ver aqui mais o que. Aspectos geográficos regionais, nada de geografia profunda, é o básico, básico funcional. Exemplo, municípios limítrofes. Quem faz aí limite com Santo Antônio de Pádua? Principais rios, serras ou bacias hidrográficas, falei certo e me confundi. Localização dentro do estado, qual é a região que pertence ao município, né? Pegadinha comum é colocar nomes parecidos de rios ou regiões. Então, tudo isso é importante estudar quando a gente se refere ao Instituto Referência. Estudar também a economia local, cobrança simples ligada à realidade do município. Ela cobra simples assim. Exemplo, qual a principal atividade econômica? Qual o setor que mais emprega? Destaques como agricultura, indústria, comércio ou turismo. Pegadinha comum é fazer generalizações.
como, por exemplo, dizer predominantemente industrial, na verdade, quando aquela área ali é agrícola. Então, ela costuma fazer esse tipo de é, pegadinha com os alunos. Estudar também sobre o patrimônio histórico e cultural, cai pouco isso, mas cai, né? Pode vir a cair. A gente não tem que dizer assim, ah, isso nunca caiu, então não vai cair agora. Tá, vamos supor, a banca nunca cobrou aquilo antes, mas pode resolver cobrar agora. E o que que você faz para evitar isso? Estuda. Exemplo, festas tradicionais, bens tombados. Muita gente, olha, eu sou professora de português, como vocês já sabem, e eu passo muita coisa em relação a pessoas desinformadas, né? Até mesmo em relação ao significado da língua. Porque tem gente que tem a coragem de dizer que bem tombado é um bem que a prefeitura derrubou. Isso aconteceu comigo recentemente, num bem tombado, há pouco tempo, uma pessoa me fez essa pergunta, e claro que eu não posso divulgar, mas, gente, bem tombado é um bem que a prefeitura, é, falando aqui da prefeitura, que ela assume como seu, que ela vai cuidar e que ele não pode ser vendido, que ele vai fazer parte do patrimônio histórico do município, tá? A gente vai ver isso no nosso curso. Eventos culturais relevantes que a cidade tenha, pegadinha comum, trocar festas estaduais por festas municipais. Então, cuidado com essa banca, porque ela não é boazinha, não. Essa banca é fácil, ela é tranquila. Ela é tranquila no sentido de matérias que não são complexas, mas pegadinhas existem sim, tá? Quando você não encontra, até aqui, ó, pulei essa parte, ó, poucas questões disponíveis na internet, fazendo um link aqui com essas duas informações. Quando você não tem muitas questões daquela banca para resolver, o que que você faz? Você procure bancas similares, tá? Bancas que cobram de uma maneira parecida com a banca Instituto Referência. Essa banca não disponibiliza muita coisa na internet. Então, o que que você vai fazer? Você vai resolver as questões da banca, mas também de outras que forem similares. Como exemplo aqui, eu dei a INCP, IBAN e Consulpan, tá? Não é Consulplan e nem Instituto Consulplan, é Consulpan. São bancas que cobram da mesma, ou melhor, de forma parecida com a banca do concurso de Pádua, que é o Instituto Referência. Aqui agora a gente já vai entrar sobre como estudar aí língua portuguesa para este concurso. O que que a banca costuma cobrar? Vamos ver aqui. Aqui é o seguinte, os conteúdos comuns dessa banca, interpretação de textos, classes gramaticais, né, ou classe de palavras, verbos, conjunções, porquês, regras de acentuação, crase e sinônimos e antônimos. Vamos entender aqui cada parte. Interpretação de textos cai em todos os concursos, não tem como escapar desse assunto. Né? E muita gente acha que é fácil, mas para mim o assunto mais difícil da parte da gramática é a interpretação de textos, porque ela não depende de nenhuma regra absoluta. Interpretar é muito subjetivo, né? E a gente sabe disso. E piora quando você vai fazer um concurso, porque já não é você e o texto, é você, a banca e o texto. É você, o que a banca entendeu, como ela cobrou e como você vai interpretar isso. Então, para mim, é mais difícil do que parece, tá? Então, foco em estudar interpretação de textos muito. E como que estuda interpretação de textos? Praticando. Resolva vários textos, de forma que você fique fera em entender o que está por trás das entrelinhas, o que está mostrado no texto, e aí nenhuma banca te pega. Classes gramaticais, você vai entender o que é um substantivo, o que é um adjetivo. Muita gente peca não estudando isso e quando chega em assuntos mais complexos, acaba se perdendo por não saber identificar o que é um verbo, o que é um substantivo, qual daquelas palavras ali é o artigo, tá? Que pode procurar ou não pode. Então, a Banca Instituto Referência, ela cobra o básico. Ela cobra que você saiba o básico. E o básico é isso aqui. Tá? Quem estuda para concurso tem que estudar esses assuntos aqui, obrigatoriamente. Tá? Hoje em dia as pessoas não querem mais escrever, as pessoas só vão lá no corretor, vai no chat GPT e pede um texto, ninguém quer mais pensar o que eu vou escrever, onde eu vou colocar isso, essa palavra não ficou legal. Ninguém faz isso praticamente, eu faço, porque eu não posso deixar
de fazer aquilo que eu nasci para fazer, que é ser professora. Então, eu preciso ter textos na minha cabeça para que eu possa escrever uma matéria no quadro, se eu por acaso não levar essa matéria escrita em algum lugar, que eu tenha ela dentro de mim e que eu possa escrever com as minhas palavras. Então, eu não posso me perder na inteligência artificial, como muita gente está fazendo hoje em dia, por conta disso. Tá? E eu aconselho você não se perca. Claro que use sim a inteligência artificial, ela existe para nos ajudar e não para nos substituir. Entenda isso, tá? Então a banca ela cobra que você seja humano, que você saiba escrever um texto na língua que você fala. E no nosso caso é a língua portuguesa. Estudar verbos, gente. Eu quando era pequena, meu pai me obrigava a estudar verbo andando pela casa. O que as crianças fazem hoje com o celular é fazer um livro de verbos. Né? Isso há 200 anos atrás. Mentira, quem dera, né? Que eu tivesse 200 anos e tivesse com aparência de 50 e poucos. Então, muita gente não gosta de verbo, não quer estudar, acha chato, mas tem que fazer, tem que estudar. E o que que a gente estuda quando estuda verbos? A gente estuda locuções verbais, que são dois verbos que têm a mesma noção, tempos verbais, aspectos verbais, que é aquela significação daquele verbo, né? Ele aconteceu no passado de forma habitual, aconteceu e parou no mesmo momento, isso aí a gente vai ver. Transitividade verbal, que é identificar se o verbo é transitivo e se ele precisa de um objeto direto ou indireto. Regência, que é a base das regras de crase. Muita gente não consegue entender crase, primeiro porque não sabe o que ela significa, né, o que é a crase, e depois por não saber regência. Se não souber regência nominal e verbal, não consegue entender crase. E não entendendo a crase, não entendendo o que é esse fenômeno, você não vai conseguir resolver questões dele. No caso dela, né, de crase. Você não consegue entender crase se você não souber regência. E a gente vai fazer isso de forma bem tranquila. Conjunções, o que que a gente estuda em conjunções? Qual é o valor semântico dela? Qual o valor de significado que ela estabelece entre uma oração e outra? Qual é a ideia que ela transmite quando liga aquelas orações? Ou quando ela está em uma oração única, né, em um período absoluto ou período simples? Qual é o significado que ela interpõe naquele contexto ali? Isso é importantíssimo. Se liga em valores semânticos, tá? Porque essa banca, ela gosta de saber se você conhece sinônimos e antônimos, se você é um leitor ávido ou se você não lê nada. Aqui você vai ter que dar uma atenção especial, tá? Como, por exemplo, pouquíssimas pessoas leem hoje em dia, não tem um bom vocabulário, então não sabe substituir uma palavra por outra. Muitas vezes trava na hora de fazer a prova porque não sabe o que significa aquela palavra. E tem muita gente assim. Não se sinta mal se você for uma delas, porque isso é um problema crônico do ser humano nos dias atuais. Regra aqui, voltando para cá, porquês, né? Temos 4 tipos e a maioria usa errado e a gente vai aprender isso. E isso a banca costuma cobrar muito. Regras de acentuação, eu vi nas últimas provas do Instituto de Referência que é muito cobrado aqui que as pessoas saibam por que que uma palavra é acentuada ou por que ela não é acentuada. E a gente vai entender isso no curso. Vamos entender de verdade. Crase, como eu já falei, é mais simples do que parece. Basta você saber o que é e estudar da forma correta para que você nunca mais tenha dúvidas na hora de marcar uma alternativa. E como eu falei aqui, sinônimos e antônimos. Poucas pessoas hoje se preocupam em escrever e isso é refletido na hora que você precisa fazer um concurso. Então, atenção muito especial nesse ponto, se você quer passar numa banca, num concurso que tenha a banca Instituto Referência como comandante do concurso. Agora nós vamos ver como vai funcionar o curso, como será o curso online que começa na próxima semana. Ó, o curso, deixa eu fechar um pouco de coisa aqui para não confundir. O curso ele vai ser totalmente online, tá? Podendo ser gravado, se porventura acontecer algo
uma falta de luz geral, uma falta de internet, algum tipo de imprevisto que não tenha outra solução, eu vou gravar a aula e enviar para vocês. Mas as aulas serão sempre ao vivo, às terças e quintas, às 19h30, tá? O que eu vou tratar nessas aulas? Português e lei orgânica e talvez conhecimentos pedagógicos, não sei ainda. Mas o que está incluído no pacote aqui que eu estou falando para vocês é português e lei orgânica. São 10 aulas de cada uma delas, né? Terça-feira uma coisa, quinta-feira outra coisa. Sem contar aí a mentoria, que eu vou falar um pouquinho daqui a pouco sobre ela. Início, próxima semana, dia 20, tá? É quando eu vou começar esse nosso curso. Deixa eu acrescentar isso aqui. Início 20 de janeiro. Como eu disse, 19h30. Será 2 vezes na semana. Eu tinha colocado que seria que essas aulas seriam votadas no grupo, já foram votadas e já foi escolhido o dia terça e quinta, tá? O material é em PDF, está incluído no valor. O PDF é enviado antes da aula seguinte, para que o aluno possa imprimir, caso queira, tá? Eu aconselho vocês a imprimirem sempre as questões, porque a teoria você consegue acompanhar pela tela facilmente, mas questões eu acho bem mais tranquilo você ter o papel para você marcar, riscar, eu aconselho isso, mas faça da maneira que você achar melhor. E outra coisa, isso aqui já passou, qual o valor do investimento? Antes de falar do investimento, eu vou falar da mentoria e direcionamento. São 30 minutos e 1 hora. A duração é 30 minutos, 1 hora. Como que vai acontecer? Uma semana, 30 minutos, a semana seguinte, 1 hora. Em grupo, tá? Mas não será um grupo com 40 pessoas. Eu vou fazer o mínimo possível de pessoas para que não seja ruim para mim e nem para vocês, para que vocês possam realmente interagir comigo, tá? Então pode ficar tranquilo, porque nem que eu tenha que fazer 2 vezes, 3 vezes, eu vou dividir em grupos não muito grandes. Podem ficar tranquilos. E essa mentoria já está incluída no valor do investimento. A mentoria, ela vai ser para direcionar os estudos e esclarecer dúvidas. Eu vou te ajudar a organizar o seu horário de estudos, as matérias que você precisa ver, tá? E a gente vai ajustar isso sempre que possível. O investimento por exemplo, se você vai fazer os 2 cursos, português e também legislação, você vai pagar R$ 300 e pode dividir no cartão com juros para você. Eu vou enviar um link do Mercado Pago para que você faça você passe o seu cartão e divida o valor da maneira que você achar melhor. Não tem limite. Eu costumo colocar 12 vezes, salvo engano. Eu costumo deixar em 12 vezes, tá? Para que não fique também uma coisa muito absurda de juros. Quem for pagar à vista, entre em contato comigo no privado do meu WhatsApp, que eu faço um desconto, tá? Quem paga à vista sempre paga menos, né? Isso aí é em todos os lugares. Se for fazer apenas um dos cursos, português só, legislação apenas, você vai pagar R$ 180. Pode dividir também no cartão, caso queira. Eu também estou estudando a possibilidade de fazer conhecimentos pedagógicos. E aí, se eu fizer conhecimentos pedagógicos, para quem for fazer para a área de professor, para a área da educação, eu vou cobrar um valor a mais, por exemplo, mais R$ 100. Seria, no caso, R$ 400 para ter português, lei orgânica e também conhecimentos pedagógicos. Mas ainda não fechei o projeto de conhecimentos pedagógicos, tá? Mas só para vocês já terem uma ideia de como vai ser. Desculpa, engasguei aqui. Mas o que? Grupos de WhatsApp. Eu estou na dúvida, mas eu prefiro fazer um grupo no Telegram. Porque no Telegram é bem mais fácil, porque a gente pode colocar, por exemplo, separar assim, o grupo só para suporte, um grupo inteiro da aula com tópicos só para suporte, o outro é só para dúvidas técnicas, por exemplo, teve algum problema na aula e precisa do link novamente, no caso que
quem vai assistir a aula gravada, né, tem como, e só onde interessa, e não ficar naquele grupo onde está todo mundo perdido, atirando para tudo quanto é lado. Então, eu prefiro fazer no Telegram. É facinho de fazer, super simples, e ali a gente vai tratar todos os tópicos. Estou com dúvida da matéria, tem lá o tópico certo para aquilo. Então, fica bem mais organizado, assim, bem mais fácil para vocês. E vou ter, mas eu pretendo ter também um grupo no WhatsApp, porque tem gente que realmente não quer usar o Telegram e quer ficar ali no grupo do WhatsApp. Não tem problema, não vai ser por isso que você não vai fazer o curso. Mas saiba que em todos os grupos a gente vai tratar assunto de aula apenas. Não é para ficar ali falando coisa de política, não é para ficar falando mal da prefeitura. Eu não quero que seja dessa forma, porque ali o nosso foco é passar no concurso, o nosso foco é estudar. Então a gente vai tratar somente disso, tá? Já fica tranquilo que não vai ficar ninguém mandando propaganda de joguinho online, porque primeiro que eu não aprovo esse tipo de coisa, e segundo que não vai ter isso no grupo, tá? Então, para vocês ficarem tranquilos. O que mais que eu preciso falar? Bom, gente, é isso, né? Então, eu vou criar um grupo para nós tratarmos aí desses assuntos do curso. Ah, deixa eu falar uma coisa. Os cargos, quais são os cargos? Os cargos são. Deixa eu abrir uma tela aqui, só um minuto. Então, vamos ver a respeito sobre os cargos. Talvez a gravação fique meio desconexa nessa partezinha aqui, porque eu pausei o vídeo para responder uma pessoa e voltei agora para a gente terminar aqui falando a respeito. Opa, peraí que saiu do lugar. Para falar a respeito dos cargos. Deixa eu abrir a tela aqui para a gente falar dos cargos. Só um minuto. Ah, achei. Não, isso não, gente. Achei aqui. Ó, então aqui nessa lei a gente vê quais são os cargos que terão nesse concurso. Ó. Vão ter cargos de nível superior, nível médio. Os mais atrativos, né, que vai gerar assim, uma concorrência bem grande, serão os cargos de nível médio. Né? Por exemplo, agente administrativo, que é o meu cargo, e eu passei em primeiro lugar nessa prova, né, como eu falei ontem na aula, eu gabaritei a prova, e esse cargo aqui eu acredito que será o mais disputado. Ele vai ter 25 vagas, ainda não se sabe quanto aos cadastros de reserva, mas geralmente tem sim. Só que a lei só autoriza o cargo que tem mesmo, depois, na hora do edital, é que vão colocar aqui a parte de cadastro de reserva. O salário é esse aqui. Claro que na época, na hora que saiu o edital, essa lei é do ano passado, tá? Ó, de novembro de 2025. Aqui vai atualizar com os valores mínimos, né, do salário mínimo, porque ninguém pode ganhar menos que isso. O salário do servidor não é atrelado ao salário mínimo, tá? Não tem, assim, obrigatoriedade de aumentar X igualzinho ao salário mínimo. O que não pode acontecer é ficar abaixo dele, tá bom? Tem que ter nível médio completo. E outra coisa importantíssima, não deixem de ler as atribuições do seu cargo. Porque tem gente que faz, por exemplo, aqui, ó, eu vou dar um exemplo, engasguei aqui. Vou dar um exemplo aqui, quer ver? Vou dar o exemplo aqui de coveiro, por exemplo, ó. Coveiro, tem 5 vagas, nível fundamental completo. Aí tem 5 vagas. A pessoa faz e fala assim: ah, eu vou fazer para coveiro e depois eu vou para outro lugar. Gente, a atribuição do cargo de coveiro é essa aqui. Isso é lei, tá? Não é assim, ah, eu sou coveiro e não querem deixar que eu trabalhe em outro lugar. Não é questão disso, de deixar, é questão de obedecer à lei, tá? E a prefeitura, ela segue isso aqui. É isso aqui que a lei diz que tem que ser feito, tá? E eu trabalho lá há bastante tempo e te falo que hoje, nos dias de hoje, na atual gestão, a lei é cumprida. E é isso aqui que vai ser. Pode acontecer de alguém ter, fez para coveiro, mas ela é formada nisso e tal, ela tem um grau de escolaridade melhor, tenta mudar. Pode acontecer? Não vou dizer que não, tá? Não é uma coisa que eu estou afirmando, mas o que você tem que entender é que a lei
vai ser cumprida. Você vai fazer aquilo que o seu cargo tem como atribuição. E não é perseguição, não é nada disso. É apenas o cumprimento integral da lei, tá? Não se esqueça disso. Então, se você vai fazer para dentista, para enfermeiro, observe aqui, ó, qual grau de escolaridade você tem que ter e quais são as atribuições do seu cargo, tá? Outra coisa importante tem gente que, por exemplo, está fazendo um curso de enfermagem e só termina no final do ano, aí não quer fazer porque ainda não tem a escolaridade agora. O que você faz nesse caso? Gente, faz o concurso. Se você está na iminência de se formar, faz o concurso, que você só vai precisar comprovar sua escolaridade depois, quando você for convocado. Por enquanto, você tem que fazer a sua inscrição e passar na prova. Depois, quando você for convocado, você comprova a sua escolaridade. E pode acontecer de você passar em primeiro lugar e demorar alguns meses para chamar. Até porque o concurso ele tem etapas a serem cumpridas. Primeira etapa, escolha da banca. Segunda etapa, inscrições, abrir as inscrições e lançar o edital. Terceira etapa, o período de inscrições. Quarta etapa, a prova objetiva. Depois tem um prazo para entrar com recurso. Depois tem um prazo para entrar com recurso do recurso. Até que o concurso seja homologado. Tá? Como eu vou te mostrar aqui, por exemplo. Deixa eu ver aqui se está na tela. Só um minuto. Eu vou te dar como exemplo aqui o meu concurso, tá? O concurso que eu fiz, ele foi lançado em 2008, tá? O edital foi lançado em 2008. Mas aconteceu naquele ano uma enchente aqui na cidade. E eu, por exemplo, na época, a data da prova em 2008 seria a mesma data de um outro concurso que eu iria fazer, concurso que eu também passei, tá? Então eu fui para o Rio fazer a prova e não fiz a prova de Pádua. E aí aconteceu a enchente e a prova foi adiada. Eu fiz essa prova em em julho do ano de 2029, salvo engano, junho ou julho de 2029, ou 2009. Nossa, já estou lá na frente. De 2009. E quando eu fui chamada? Eu fui chamada fui chamada em 5 de abril de 2010. Então passaram-se quase um ano após. E olha que eu passei em primeiro lugar, como vocês podem ver aqui, ó. Elizabeth Cristina Ferreira Custódio, euzinha, passei em primeiro lugar, eu gabaritei a prova, eu acertei a prova toda. E, na época, me disseram, né, eu não pesquisei isso, que não houve ninguém que passasse em primeiro lugar em nenhum dos cargos gabaritando a prova como eu fiz. Tá? Talvez isso não seja verdade, eu não sei. Eu não fiz, como te falei, não fiz essa pesquisa. Me disseram isso. Então, não se limite a deixar de fazer o concurso porque você não tem o grau de escolaridade, já que você vai cumprir logo, logo. Então, voltando para cá, aqui para os cargos, você dá uma olhada nessa lei, né? Vamos aguardar o edital para que nós possamos fazer uma outra. Eu vou fazer uma live da próxima vez para fazer uma análise completa do edital, junto com todo mundo, tá? Então, não deixe de ler aqui os cargos, ver aqui se tem algum que você vai se identificar com o seu trabalho, com as atribuições do seu cargo, porque vamos supor que você não faça tudo que está escrito aqui, mas você vai fazer alguma das coisas que estarão aqui. E se te colocarem para fazer tudo que está aqui, só estarão obedecendo a lei, como tem sido até agora, tá? Deixa eu ver mais o que aqui que eu quero falar. Deixa eu voltar para. Cadê? Deixa eu voltar para. Aqui então foi só isso. Agradeço você estar assistindo essa aula. Caso você se interesse em fazer o curso comigo, basta você entrar em contato. Vou criar o link da aula e a gente começa. Tendo aluno ou não tendo, eu vou começar na próxima terça-feira, dia 20 de janeiro. E eu conto com você para trilhar esse caminho comigo até a sua aprovação, certo? Te vejo então na aula.